Olá, eu sou Isa Magalhães, sou escritora, idealizadora do programa SILE, Sistema Lud de Educação Socioemocional, e do livro Educação Transcomportamental. Seja muito bem-vindo. Nós vamos conversar hoje sobre algo que eu acho muito interessante, pessoalmente, e eu acredito que você também. Nós vamos falar sobre as emoções nos espaços educacionais, educação socioemocional na escola e na família. Seja bem-vindo a esse nosso encontro online. Se você ainda não se inscreveu no nosso site para as próximas aulas ou os próximos encontros, por favor, se inscreva logo abaixo, tá? Bom, por que falar desse tema? Nós estamos vivendo momentos muito conflituosos. Nós estamos vivendo numa sociedade que eu chamo a sociedade pós-moderna, extremamente complexa. Nós estamos vivendo momentos onde nós temos, eu costumo brincar e dizer assim, que a sociedade pós-moderna, ela pede socorro. E nós temos algumas palavras-chave para essa situação que nós estamos vivendo nesse momento. Por exemplo, diversidade, conflitos, fragmentação, conexão. O que isso quer dizer? Bom, primeiro nós vivemos numa sociedade extremamente diversa. Seja culturalmente, seja ideias, sejam pessoas, seja, vamos dizer assim, de tecnologia, né? Nós estamos vivendo um momento de um boom tecnológico muito grande, tudo muito rápido. Se nós pararmos assim para pensar, a internet propriamente dita tem 20 anos, quer dizer, ela tem muito mais tempo, mas em termos públicos, né, em termos assim, ela pegou mesmo força nos últimos 20 anos. E como isso impacta em nossa vida? Profundamente, porque houve mudanças no modo de viver, houve mudanças na cultura, houve mudanças principalmente nas relações. E isso acabou trazendo uma fragmentação muito grande das pessoas, das ideias, né, das relações, como eu venho colocando aqui. Uma outra questão muito interessante é a conexão, né? Que é isso que nós acabamos de colocar. Passamos muito tempo conectados, mas nós vivemos ainda na terceira dimensão. O que isso quer dizer? A terceira dimensão, nós temos um tempo, espaço, né, local e um tempo. Ou seja, nós temos uma certa ordem. Já quando nós vamos para o universo da internet, né, nós passamos então a viver um outro mundo, nós passamos a viver um outro tempo, um outro espaço. E como é que isso, você pode estar se perguntando, né, como é que isso impacta em nossas vidas? De uma forma que ainda não tem estudos profundos sobre, por ser muito novo ainda tudo isso, né? Mas já estamos vendo as dificuldades nascendo nessas novas gerações. A dificuldade de relacionamento, a dificuldade de comunicação, porque uma coisa é eu me comunicar pela internet, né, no meu celular, pelo computador, enfim. A outra é eu me comunicar com outra pessoa olhando nos olhos. Isso tem uma diferença muito grande. E é importante percebermos que é exatamente aí que estão o que nós vamos conversar, que são as emoções. Por quê? Porque eu me olho no olhar do outro. Se eu não tiver o outro para me legitimar, ou seja, para me observar, vamos dizer assim, é como se eu entrasse numa bolha, né? E ao entrar nessa bolha, sou eu comigo mesma. Já parou para pensar nisso? Quer dizer, eu não tenho o olhar do outro diretamente sobre mim para me perceber, né? Eu me perceber e o outro me perceber. Então, isso acaba gerando uma série de dificuldades, principalmente emocionais. O que nós temos percebido isso quando nós vamos para o mundo externo. Por isso é que muitos educadores, né, muitos pesquisadores têm defendido a questão da educação emocional. Então, o que seria a educação emocional, né? Seria, vamos dizer assim, aulas, seriam contatos, seriam atividades, né? Atividades relacionadas a como podemos nos entender para entender o outro. Como podemos nos entender para entender o meio onde nós vivemos. Vamos dizer assim, o espaço onde nós convivemos.
Tá? Então é muito importante perceber que a educação emocional não é só nas escolas, na família, nas empresas, nas organizações, na vida, na sociedade como um todo. Porque os espaços de convivência estão em todos esses núcleos, então estão, vamos dizer assim, em todos esses sistemas. E aí você pode me perguntar, mas Bisa, como é que é a educação socioemocional? Tem muitas formas, tem vários programas muito interessantes. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu vou falar, vamos dizer assim, daquilo que eu tenho pesquisado nos últimos anos, do que eu tenho trabalhado, do que eu tenho escrito, né? Por exemplo, um dos objetivos principais da educação socioemocional é, vamos dizer, o autoconhecimento, como eu venho colocando para vocês. Também tem autogerenciamento pessoal, né, de si e do outro, porque nós também gerenciamos as nossas relações. Porque você imagina, eu estou conversando com alguém, né, e eu começo a fazer uma leitura corporal dessa pessoa, eu vou poder perceber se a minha relação nesse momento está sendo clara ou está sendo conflituosa. E aí eu posso parar, eu posso ressignificar a conversa, ou eu posso, vamos dizer assim, até mesmo perguntar a outra pessoa o que é que está acontecendo com ela. Nós temos a consciência social. Gente, a consciência social é importantíssima, porque nós vivemos dentro dessa sociedade. Então, ter consciência social não é só das questões, das dificuldades dessa sociedade, mas é do todo, de onde nós vivemos, como participamos dessa sociedade, né? Nós temos a consciência relacional, que é um pouco daquilo que eu estava colocando nesse momento, que é a consciência desse outro. Quem é esse outro que convive comigo? Quem são essas outras pessoas que estão, vamos dizer assim, se relacionando comigo e com esse todo? Porque eu não me relaciono só com pessoas próximas, eu me relaciono com o todo, principalmente se eu estiver na internet. Se eu estiver na internet, eu estou me relacionando com pessoas que eu não sei nem de onde vêm, né? Pessoas de outros países, por exemplo, porque aquela velha história, caiu na rede, é peixe, né? Então ninguém sabe quem é que está do outro lado. Então nós temos que ter essa consciência também. Então tá entendendo essa diversidade, esses conflitos que a nossa sociedade pós-moderna está passando? Pois é. Então, educação emocional, ela tem esse viés, ela tem esse objetivo, ela tem, vamos dizer assim, essa necessidade, eu acho que é uma necessidade profunda. E aí, nós vamos entender uma coisa muito legal. Nós não vivemos apenas no mundo externo, né? Acho que você sabe disso. Contudo, parou assim para pensar sobre isso? Como é que é o meu mundo interno? Porque tem uma coisa muito interessante que eu vou colocar para você, que também eu acho que você já sabe. Mas vamos conversar sobre isso, porque eu acho que é a base da educação emocional, é a base do, vamos dizer assim, do desenvolvimento dessas competências e habilidades socioemocionais, que é exatamente o mundo interno e o mundo externo. Eu vou observar o mundo externo da maneira como eu me convivo, a maneira como eu convivo comigo mesmo. Só que eu não presto muito atenção como é o meu mundo interno, eu presto mais atenção com o meu mundo externo. E aí o que é que acontece? Eu acabo não tendo muita noção de como é que eu estou me relacionando. Então, dentro da educação emocional, nós temos os resultados, vamos observar os nossos resultados, que é aquilo que nós produzimos, nós vamos observar o nosso comportamento, né? Se a gente tiver esse autoconhecimento, que são os nossos hábitos, mas a gente não para perceber ou se perguntar o que é que tem por baixo, vamos dizer assim, desses hábitos, que é o comportamento. A gente não para estudar ou para entender como é o nosso temperamento. E eu vou explicar para vocês na nossa próxima aula. Vamos falar sobre temperamentos, vamos falar sobre como é que regula as emoções. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais só sobre essa parte mais teórica, né? Por exemplo, Daniel Goleman, quando lançou o seu livro na década de 90, falando sobre a a inteligência emocional, e foi um boom, né? Mas é claro que ele não foi o primeiro a estudar esse assunto. Daniel Goleman, na verdade, ele compilou estudos de vários outros teóricos, tá? E onde foi que o Daniel, vamos dizer assim, teve o maior sucesso?
foi exatamente quando ele descobriu, ou ele descobriu não, quando ele colocou para o mundo, né, porque ele foi estudos de outros autores, quando ele colocou para o mundo que o mais importante na vida não era nem a nossa inteligência cognitiva, mas a nossa inteligência emocional. E sabe por quê? Por tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Porque conhecer algo intelectualmente é até fácil. Nós estudamos, memorizamos, aprendemos. Mas a convivência, ou falar sobre esse assunto, ou expressar esse assunto, ou como, vamos dizer assim, me colocar no mundo, isso é algo muito interno. Isso tem a ver com as emoções. Por isso que ele falou da importância da inteligência emocional. E aí nós vamos também perceber que o que são essas emoções? É tudo aquilo que nós sentimos. Mas aí tem alguma coisa mais complicada, mais complexa, que eu não gosto dessa palavra complicada, eu gosto de dizer complexa. As nossas emoções, elas são muito subjetivas, mas elas são orgânicas também. Eu vou explicar isso no nosso próximo encontro. Elas nascem de uma forma biológica, elas nascem no cérebro límbico. Agora, a interpretação dessas emoções é que são mais subjetivas, que são os sentimentos. Aí você me pergunta, o que vem primeiro? Os pensamentos ou as emoções? Depende da situação. Muitas vezes, alguns teóricos colocam, né, que as emoções elas vêm em primeiro lugar por ser biológico, ou seja, o cérebro observa algo, percebe isso e aí imediatamente tem impulsos neurais. Esses impulsos neurais são sentidos no corpo. Aí nós observamos essas emoções, né, esses impulsos, e daí nascem os sentimentos, que é a observação subjetiva dessas emoções. Mas muitas vezes eu posso pensar em algo e imediatamente meu cérebro, vamos dizer, decodifica esse pensamento numa imagem e essa imagem se transforma também em impulsos neurais, que são as emoções. Então é muito complexo, por isso é que dentro da questão da educação emocional, nós partimos primeiro para aquela velha palavra, autoconhecimento, entendeu? E dentro desse autoconhecimento, nós vamos entender como é o nosso modelo de pensamento, como é que é o chamado modelo mental, qual é o nosso principal temperamento, porque dentro desse temperamento é que nós vamos perceber como é que nós sentimos. É verdade. Dependendo do temperamento, você vai sentir de uma forma ou sentir de outra. Mas na próxima eu explico melhor isso, tá? Hoje nós vamos ficar aqui um pouco mais falando sobre as competências socioemocionais, as habilidades e a importância da educação emocional nos espaços, como eu coloquei antes, familiares e escolares. Então nós vamos ver o seguinte, se nós vamos estudar essas competências, nós temos que entender aonde é que elas impactam, né? Nós temos que entender cada uma dessas habilidades. E aí nós temos que escolher alguns autores que vêm pesquisando isso há muito tempo, né? Dentro da inteligência emocional do próprio Daniel Goleman, que eu coloquei aqui para vocês, que é o mais conhecido, por isso eu acho que é o mais fácil da gente conversar e da gente colocar, nós temos algumas competências importantes mapeadas por ele e já nos últimos 20, quase 30 anos, que vem sendo estudada, vem sendo avaliada, vem sendo pesquisada cientificamente, não só o desenvolvimento dessas habilidades, mas a importância dessas habilidades dentro da vida relacional ou dentro dos espaços relacionais. Vamos colocar assim, né? Então nós temos, por exemplo, a autoconsciência. A autoconsciência é a percepção emocional. É a percepção emocional de mim, como é que eu sinto, como é que eu penso, como é que eu observo esse mundo. É o que eu costumo dizer dentro da educação transcomportamental, que é a abordagem que eu trabalho, que seria a relação do eu, do outro e do nós. Então, ter consciência social ou autopercepção, aliás, que nem consciência social, é consciência emocional, tá? É se conhecer, é se auto-perceber. E quando nós nos auto-percebemos, nós começamos a perceber o outro. Então, esse outro começa a ser, vamos dizer assim, o nosso espelho. Porque nós, lembra que eu falei um pouco antes? Nós nos olhamos no olhar do outro.
E nós vamos, de repente, nos observando e observando os nossos atos, as nossas formas de ser nesse olhar. Mas para isso nós temos que ter esse autoconhecimento que o Daniel coloca como sendo autoconsciência, né? Bom, nós temos também o autocontrole. Falar sobre isso é meio complexo, tá, gente? Porque as pessoas dizem assim, se controle. Mas aí, se de repente as emoções elas são biológicas, será que existe esse controle tão mecânico? O que é que você acha? Pois é, também no nosso próximo encontro eu vou falar sobre isso. Mas tem sim uma forma de controle que não é algo rígido, que passa por esse processo de autoconhecimento, de autopercepção. Então, o autocontrole não é dizer assim, controle as suas emoções. Não, é a gestão das emoções. Fazer gestão das emoções significa que eu vou entender como é, vamos dizer assim, por exemplo, que a raiva, como é que eu vivencio a raiva, como é que eu sinto a raiva, não sei se você já sabe disso, mas cada um de nós vivencia as emoções de uma forma diferente, sim. Tem pessoas que vão conseguir suprir mais os seus movimentos de raivas e outras não. Então nós temos que perceber como é esse meu movimento, dando exemplo da raiva, mas tem a tristeza, tem a alegria. Por exemplo, a alegria em excesso, ela vira euforia, o que acaba dificultando as tomadas de decisões também. A tristeza, como é que eu vivencio a tristeza? Será que eu sou uma pessoa mais alegre, eu sou uma pessoa mais triste, eu sou uma pessoa mais irritada, raivosa, eu sou uma pessoa mais tranquila? Todos nós somos diferentes. E se nós somos diferentes, nós vivenciamos também as nossas emoções de forma diferente. Aí vem essas questões que eu acabei de colocar, ligadas ao autoconhecimento e às competências ou às habilidades socioemocionais, ou seja, sociais e emocionais, importantes dentro da educação emocional. Porque algo muito importante também de colocar, gente. Se fala muito em inteligência emocional, mas não se percebe o que é que temos que fazer para chegar à inteligência emocional. Esses autores, quando começaram a estudar, esses pesquisadores, entenderam que essas habilidades que nós estamos conversando agora são habilidades que podem ser estudadas, podem ser aprendidas. Por isso é que elas são interessantes. Elas não nascem com a gente. Uma outra, por exemplo, é a motivação. Ou seja, a motivação tem a ver com a direção e a intensidade da minha ação. Motivo para ação. Motivação. E essa motivação, ela é interna, mas é claro que tem algumas situações externas que podem ajudar a esse movimento interno. Mas principalmente, tem uma velha história que se fala muito nas empresas que é ninguém motiva ninguém, nós nos automotivamos. Porque essa motivação ela tem a ver com as questões emocionais, tem a ver com as questões muito individuais, muito pessoais. Por isso é que as pessoas falam sobre isso. Então, assim, por exemplo, a empatia, né? A empatia que é aquela velha história, eu me colocar no lugar do outro. Gente, isso é uma mentira, tá? Nós não nos colocamos no lugar do outro, porque o outro é o outro, nós somos nós. Mas nós podemos observar o outro, nós podemos sentir mais ou menos o que o outro está sentindo de uma forma mais na observação, né? Então, se colocar no lugar do outro é algo que nós aprendemos, nós treinamos para isso. Não é, talvez uma outra pessoa nasce já com essa percepção, ou eu não diria percepção só, eu diria com essa habilidade. Mas a grande maioria das pessoas, elas precisam treinar essa habilidade de empatia. Nós seres humanos, nós nascemos com a capacidade de nos relacionarmos, né? De, vamos dizer assim, trocarmos ideias, amor, afetividade ou mesmo conflitos com o outro, né? Mas a empatia é algo que nós temos que aprender, que é saber, e nasce principalmente do respeito, que é saber que o outro tem os mesmos direitos que eu. Então, isso significa sermos claros na nossa comunicação, isso significa falarmos sim o que nós estamos sentindo, mas de uma forma a entender como é que essa outra pessoa também vai poder entender aquilo que eu estou colocando. Porque muitas vezes, dependendo da sensibilidade desse outro, pode ser algo muito nefasto. Agora, eu não recomendo calar, né? Eu sempre digo que a comunicação ela é
uma das principais habilidades para uma boa relação. Porque se você cala, você normalmente coloca para debaixo do tapete aquilo que você está sentindo. E isso vai explodir em algum momento. E aí a relação acaba, né? Uma relação com alguém, ou os relacionamentos em grupos e tal. Mas é saber como comunicar isso, entendendo esse outro. É uma habilidade que passa pela a empatia e o respeito ao outro. A outra habilidade mapeada pelo Daniel Goleman, né, são as habilidades sociais, que passam um pouco por tudo isso que a gente tem conversando aqui. A qualidade das nossas relações, elas vão depender, ou ela vai depender, essa qualidade, né, muito da forma como eu olho esse outro, da forma como eu quero que esse outro entre na minha vida. Então, dependendo dessa necessidade ou desse olhar, é que eu vou começar a perceber, vamos dizer assim, essas habilidades. O que é que eu preciso? Eu preciso melhorar a minha comunicação, eu preciso melhorar essa minha empatia, esse meu conceito de respeito. O que é que eu preciso? Então, dentro dessas habilidades, tem uma série de outras mapeadas que nós vamos falar também no outro encontro, ok? Bom, gente, nós temos aqui também a questão do mapa do autoconhecimento. Ou seja, nós somos seres que temos uma individualidade e temos um coletivo, que é isso que eu venho conversando aqui com vocês. Então, nós temos os nossos valores, crenças, sentimentos, que está no nosso mundo interior. E nós temos o nosso comportamento, as nossas ações, os resultados desse comportamento, que está no mundo coletivo. E é exatamente por viver no mundo interior e no mundo coletivo que a educação emocional ela é de uma grande importância para nossos relacionamentos, para o ambiente onde nós vivemos, para o sistema aonde nós ajudamos a criar, né? Porque nós ajudamos a criar essa realidade que nós vivemos e convivemos, como também ajudamos a criar o nosso sistema, vamos dizer, social. Porque nós fazemos parte de uma sociedade, nós fazemos parte de um grupo, nós fazemos parte de um sistema familiar. Por isso é que eu coloco a grande importância da família dentro do processo da educação emocional. Porque é dentro da família que nós vamos começar a aprender, vamos dizer, as nossas primeiras habilidades socioemocionais. É observando o pai, é observando a mãe, é observando as pessoas, os outros familiares, né? Que a criança começa a perceber algo básico, que é o respeito ao outro, por exemplo. Se uma criança não observa o seu pai e a sua mãe respeitando as pessoas, dificilmente ela vai respeitar. Se uma criança não observa que seu pai e sua mãe têm uma gestão das emoções, dificilmente ela também vai ter gestão dessas emoções. Daí a importância do pai e da mãe ou dos cuidadores terem uma consciência da inteligência emocional para que comecem a trabalhar essa questão ou essa educação já lá na infância, tá? Que nós vamos também falar um pouquinho no nosso próximo encontro sobre como é que nós podemos desenvolver isso, ok? Bom, mas aí nós vamos falar rapidamente também aqui, para não ficar esse vídeo também muito longo, né, gente? Tá? Sobre a realidade externa versus realidade interna. Porque é o nosso cérebro que decodifica essa realidade. Pois é, o nosso cérebro é uma espécie de decodificador de tudo aquilo que nós estamos observando ao nosso redor. E através dos nossos 5 sentidos, eu adoro dizer que nós temos 6, tá? Porque nós temos a intuição também. Mas nós temos os 5 sentidos orgânicos do corpo, né? Todo mundo sabe, tá? Então é através desses 5 sentidos que eu percebo, que eu recebo estímulos externos. E é através desses estímulos externos que eu vou, vamos dizer assim, criar uma realidade interna, como se fosse um filminho interno. E através desse filminho interno é que começa a surgir o meu comportamento, ou os meus comportamentos, que depende de cada situação, né? Então, nós temos aí o que a neurociência começou a pesquisar, que é o chamado cérebro emocional. Ou seja, nós temos um cérebro límbico, tá? Que é um cérebro muito primitivo, porque a neurociência começou a perceber, não é só o conceito da neurociência não, já vem estudando isso há muitos anos, mas a neurociência ela veio legitimar esse estudo, que é que nós temos um cérebro emocional, mas nós temos 3 camadas cerebrais.
Ou seja, nós temos um cérebro reptiliano, né, que é um cérebro muito primitivo, que tem a ver com os nossos impulsos. Nós temos um cérebro, o chamado límbico, né, que é o emocional, que é onde nascem as emoções, que eu vou explicar também isso melhor depois. E nós temos o neocórtex, que é onde nós começamos a entender, né, o que é que está acontecendo à nossa volta. Então, dentro do processo da educação emocional, nós trabalhamos com esses 3 cérebros. No momento que a criança movimenta o seu corpo, o adolescente ou o adulto, nós estamos trabalhando com o reptiliano, né? Dizer essa palavra sempre às vezes eu me atrapalho, tá, gente? Então, vamos dizer assim, esse cérebro mais primitivo tem a ver com os movimentos de sobrevivência, para podermos chegar ao cérebro emocional, que temos também vários tipos de atividade, de exercícios para baixarmos a frequência dessas emoções que nascem de forma biológica e daí termos o que nós chamamos de autocontrole ou gestão das emoções. E temos também, obviamente, a parte do neocórtex, né, do cérebro, que é a parte do aprendizado intelectual. Porque nós só vamos conseguir fazer tudo isso na medida que nós entendemos o que são as emoções, para que elas servem, por que elas existem, né? E isso foi, vamos dizer assim, estudo meu, quando eu lancei meu livro agora sobre educação emocional, chamado Educação Transcomportamental. Gestão das emoções para comportamentos inteligentes. E esse livro, gente, nós vamos falando, ou eu vou falando, né, melhor, dizendo assim, das emoções primárias, das emoções secundárias, né, das emoções de fundos, das emoções sociais, porque nós temos 5 emoções primárias. Nós temos a raiva, nós temos a tristeza, nós temos a alegria, nós temos... O que mais? Raiva, alegria, tristeza, medo. Gente, o medo, né? O medo, é um sentimento que todos nós estamos vivendo atualmente, tá? Assim, todo mundo vive, mas assim, a nossa sociedade ela está provocando também muito medo, principalmente aqui no Brasil, né? Nós temos a vergonha, nós temos o nojo, então tudo isso são emoções que nós chamamos primárias, elas estão na base, elas são biológicas. E a partir dessas emoções vão surgindo várias outras que são chamadas emoções sociais, né? A vergonha, a culpa, a compaixão, a simpatia, tá? Então, dentro da educação emocional, nós estudamos tudo isso para podermos elaborar aulas, né, sobre esses assuntos. Não é terapia, tá, gente? No nosso próximo encontro nós falamos sobre isso, tá? Vamos aprofundar um pouco mais e aprofundar também sobre os meus estudos, né, dentro da visão que eu tenho hoje do que seria a educação emocional numa visão transcomportamental. Muito obrigada pela tua atenção e nos encontramos no nosso próxima aula, né? Tá. Um abraço, um beijo, muita luz para você. Saber ler, escrever e resolver cálculos já não são as únicas habilidades que devemos desenvolver dentro das escolas. Devemos preparar as crianças para que, além disso, elas saibam se relacionar consigo mesmas, com os outros e com seu meio. Seja bem-vindo ao Sistema Ludes de Educação Socioemocional. Quem sou eu? Bom, eu sou uma paulistana, nascida numa família nordestina e adotei o Ceará como a minha terra do bem viver. Eu tenho mais de 30 livros publicados, vários jogos de educação socioemocional e eu sou uma apaixonada por desenvolvimento de pessoas. Somos um sistema de educação socioemocional que atua nas escolas formais e espaços educativos de desenvolvimento humano. Nossos 4 principais pilares são a Editora Ludes, o Programa Silis, curso de formação de educação emocional e a Casa das Emoções. A Editora Ludes possui um amplo e criativo catálogo de materiais pedagógicos. São livros, jogos de tabuleiros e atividades diversas para a formação socioemocional de crianças, jovens e adultos. O Sistema Ludes de Educação Socioemocional é um programa educativo focado no desenvolvimento das competências da inteligência emocional e social para comportamentos inteligentes.
Ele é baseado na abordagem da educação transcomportamental e faz uso de vários materiais pedagógicos exclusivos criados e publicados pela Ludes Editora. Para você que deseja se tornar um educador emocional e contribuir com a educação de centenas de jovens e crianças, estamos desenvolvendo um curso 100% online, no qual os participantes certificados se tornarão educadores emocionais, capacitados na metodologia da educação transcomportamental. Ao concluir todos os níveis do curso de formação de educador emocional, você estará apto a montar o seu próprio negócio por meio da Casa das Emoções. Criamos esse projeto pensando em você que deseja empreender por meio do Sistema Ludes de Educação Emocional. Dessa forma, oferecemos todo o apoio para elaborar um plano de negócios para a sua escola. Solicite agora mesmo a visita de nossos consultores educacionais e saibam como integrar o Sistema Ludes à sua organização ou atividade profissional.